Olá pessoal, aqui é o Didi Mocho do blog ShareBR Desmistificando Hardware. Nós vamos agora a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós estudaremos a arquitetura Nehalem Intel. Já estudamos a arquitetura FSB, agora vamos passar para essa nova arquitetura que foi incrementada, que foi acrescentada nos processadores da Intel no final do ano de 2008, em novembro de 2008, a Intel lançou essa arquitetura com os novos processadores, e em especial com o i7 da Intel, um super processador, uma grande máquina, e talvez posteriormente a gente faça até uma análise desse processador para saber o que ele tem de especial. Mas vamos ver como é que funciona a arquitetura Nehalem. Bom, nós temos aqui a CPU, nós temos aqui o chipset, nós temos aqui memórias, 3 memórias para ser mais exato. Mas vamos deixá-la de lado um momentinho. O diferencial dessa arquitetura Nehalem é que a Intel acrescentou, certo, o método de comunicação chamado Full Duplex. Full Duplex, certo, semelhante ao da AMD, né? A AMD também utiliza isso, que são 2 caminhos dedicados. Então é mais ou menos assim, ó, isso aqui é o caminho dedicado, isso aqui é o Full Duplex. Isso aqui que eu circulei é o Full Duplex. Como funciona? A CPU tem 2 caminhos específicos para conversar. Um é responsável por solicitar as informações, certo? Solicitar as informações e por salvar as informações. Então, ele solicita, ele salva informações. Esse canal aqui tem essa responsabilidade. Ele é um dedicado, um caminho dedicado a fazer tal atividade. Esse outro caminho aqui, ele tem a responsabilidade de buscar as informações dos componentes, certo? Ele busca as informações que estão em qualquer componente. Então, esse aqui envia e salva, né? Esse aqui busca as informações. Funciona da mesma maneira que na AMD, certo? Porém, na AMD, essa arquitetura aqui, esse desenho é chamado de Hypertransport. A AMD chama essa tecnologia, esse recurso de Hypertransport. Porém, a Intel deu seu próprio nome, né, e agora a chama de Quick Patch Interconnect, né, ou QPI para abreviar. Outro detalhe interessante na arquitetura Nehalem: os processadores Intel, os novos processadores Intel, como o i7, como eu já falei, o i5, eles têm os seus próprios controladores de memória. Isso mesmo. Agora, a responsabilidade de conversar, de falar, de salvar e buscar informações na memória recaiu-se para o processador. Então, o processador assumiu essa responsabilidade, que antes era do chipset. Vamos à arquitetura FSB. No FSB, né, vamos usar esse mesmo modelo aqui, mas tratando-se do FSB. A CPU solicitava informação no FSB, olha só, solicitava informação no chipset. O chipset, certo, e, ó, vinha para cá até a memória e buscava a informação. Depois, pelo próprio barramento da memória, ele voltava com a informação e a levava pelo FSB até a memória. Então, eram 2 operações realizadas e havia uma perda muito grande, porque o FSB ele tem a frequência maior que a frequência do barramento da memória. Então essa frequência aqui é inferior quase que em 50%, ó, quase que em 50%. Então isso é uma perda muito grande para o processador. Lembrando que 90% do tempo gasto das operações realizadas pela CPU, certo, é conversar com a memória. Então a CPU gasta 90% do seu tempo, ela dedica tudo isso aqui. Não sei qual é o problema com esse mouse, ó, mas deixa pra lá. Ela dedica 90% do seu tempo para conversar com a memória, certo? Então, no FSB, isso era prejudicial porque utilizava-se um FSB, que é o barramento frontal, e utilizava-se o barramento da memória para estabelecer essa comunicação, né? E ainda por cima colocava-se no meio chipset. Isso atrasava todo o processar. Agora não. Agora a CPU possui seus próprios controladores de memória. Então ela tem controladores que são responsáveis por salvar informações e por buscar informações na memória, certo?
E outro detalhe interessante é o seguinte: o Nehalem, ele dá suporte, olha só, ele aceita, ele permite que o usuário conecte até 3 memórias, criando, certo, um sistema, um recurso chamado Tri-Channel. Veja bem, só a Intel foi tão longe nesses processadores, né, com o lançamento desses processadores, permitindo a conexão de 3 memórias. Não é você pegar e conectar 3 memórias na CPU, né, perdão, na placa-mãe, certo? É a CPU reconhecer essas 3 memórias como 3 memórias independentes. Porque aqui nós temos 3 barramentos independentes. Nós temos um barramento para essa memória, nós temos outro barramento para essa memória e nós temos outro barramento aqui para essa memória. Não é a mesma coisa de você ter um barramento só conectado a 3 memórias diferentes. Não é a mesma coisa. Porque aqui, certo, só poderão trafegar uma informação por vez. Aqui não, a CPU pode receber 3 informações de uma vez só. Ela pode salvar 3 informações de uma única vez. Então veja bem, olha só, 3 vezes mais do que ela pode trabalhar. No Dual Channel não era a mesma coisa de salvar 2 informações ao mesmo tempo, porque a CPU tem uma perda de 50%, então ela fazia apenas compensar. O Dual Channel na arquitetura FSB compensava a perda, certo, que o processador tinha em seu trabalho. Aqui não, além de não existir uma perda, porque o controlador de memória já está integrado aqui, certo? Há um ganho em 3x, ó, em 3 vezes. Então, se a CPU pode transferir 100 arquivos por segundo, um exemplo, né, por segundo, certo? A CPU pode transferir 100 arquivos por segundo, ela poderá, utilizando o Tri-Channel, transferir 300 arquivos por segundo. Então há realmente um grande ganho nessa arquitetura Nehalem, certo? Vamos às principais diferenças só para a gente recapitular aqui. A CPU Intel, ela também trabalha com o canal Full Duplex, certo? Ela tem 2 caminhos dedicados, um dedicado a ir e outro dedicado a voltar. Esse caminho é chamado de Quick Path Interconnect. Na CPU Intel é chamado assim, na arquitetura Intel. A CPU Intel já vem com seus circuitos controladores de memórias integrados, então não é mais responsabilidade de conversar com a memória, certo? Não é mais responsabilidade do chipset conversar com a memória. O chipset conversa com o HD, ele conversa com o mouse, com o teclado, com a placa de vídeo, porém não conversa mais com a memória. Na arquitetura Nehalem também é possível adicionar 3 memórias independentes, certo? 3 memórias independentes para conversarem com a CPU, ou seja, tendo 3 vezes mais ganho. Olha só, 3 vezes mais ganho na hora de processar. Há um detalhezinho que deve ser observado aqui, pessoal. Para se fazer Dual Channel, a sua placa-mãe tem que lhe fornecer 3 barramentos diferentes, 3 barramentos independentes. Esses barramentos podem vir com cada um cada barramento com um slot, ou 3 barramentos, cada um com 2 slots. Ou seja, para poder utilizar o barramento, para poder utilizar a tecnologia Tri-Channel, é necessário que sua placa-mãe suporte, certo? Dê suporte a 3 barramentos. Ou barramentos cada um com um slot de memória, ou barramentos cada um com 2 slots de memória. Se você vê uma placa-mãe com 4 slots de memória, essa placa-mãe não suporta, certo? Tenha certeza de que ela não vai aceitar Tri-Channel, tá bom? Você vai conectar 4 memórias, 3 memórias, quantas memórias você quiser e couber, mas a CPU as entenderá como uma memória só, certo? Unificando, né? Já na Nehalem não, são 3 memórias independentes, cada uma trabalha, certo? Armazenando um tipo de arquivo. Bom, apaguei ali o nome chipset, mas tudo bem. Esse é o principal diferencial, certo? Que marcou a arquitetura Intel, né? A arquitetura Nehalem. Ela diferencia muito com essas características da arquitetura AMD. Bom, aqui nós encerramos o nosso passeio na arquitetura Nehalem, certo? Até a próxima.